Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLISP do canal Manual de CAD. Pessoal, eu vou pedir desculpa, tá? Dessa vez é uma desculpa com uma certa razão. Eu não postei aula esses últimos dias porque eu queria postar todo o conteúdo de uma vez só dessa vez. Por quê? Porque agora nós vamos começar a falar sobre tomada de decisão, tá? E para isso a gente precisa de alguns conhecimentos prévios, tá? E é uma aula que o interessante é vocês verem tudo de uma única vez, tá? Eu acredito que quando eu terminar isso daí, né, porque eu estou fazendo, vão ser 4 ou 5 aulas. Então eu vou postar as 4 e as 5 aulas tudo de uma vez. E assim vocês vão poder ver todo esse conteúdo de uma única vez e aí gerar todo aquele calhamaço de dúvida uma vez só, tá ok? Então, como eu falei, nós vamos começar a falar de tomada de decisão e precisamos de alguns conhecimentos prévios, tá ok? Então, hoje que nós vamos aprender? Nós vamos aprender os operadores de comparação, tá? O que são os operadores de comparação? Igual, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual e o equal, tá ok? Eles são muito simples, pessoal. O mais importante que a gente precisa saber desses operadores lógicos, ou até mesmo na próxima aula, quando a gente for falar de operadores lógicos, tá? Então tem os operadores de comparação e os operadores lógicos. O dessa aula são os operadores de comparação. É que eles só retornam dois tipos de valores, ou verdadeiro ou falso. Quando for verdadeiro, ele vai retornar T, de true, de verdadeiro, de verdade. Se for falso, ele vai retornar nil, tá ok? Então vamos lá, a gente vai aprender aqui alguns de comparação. Para isso nós vamos abrir o Visual Lisp e agora nós vamos numa nova janela aqui do Visual Lisp. Porque todo o nosso curso, aí, uma boa parte dele foi feita tudo na linha de comando, tá? Porém o Visual Lisp ele possui, em teoria, uma linha de comando, é um módulo de console. Então nós vamos vir aqui na janela Window e vamos vir em Visual Lisp Console, tá ok? Prontinho. Vai aparecer aqui esse sinal de cifrão, tá? Dólar. E aí a gente pode trabalhar como se fosse a linha de comando do AutoCAD, tá ok? Primeiro, pessoal, nós vamos aprender o comando de igual. O igual, você pode trabalhar ele de duas formas. O sinalzinho de igual ou escrever EQ, tá? Funcionam da mesma maneira? Em teoria, sim. Vamos deixar na prática, por enquanto, que na teoria eles trabalham da mesma forma. Tanto faz eu usar EQ, tanto faz eu usar o sinal de igual. O que é mais usual? Sinal de igual, tá bom? Então, ele me retorna verdadeiro ou falso se eu, por exemplo, colocar aqui é igual 2 e 2. Se for igual, ele vai me retornar verdadeiro, olha o Tzinho aqui, tá? Igual 10 e 30, olha lá, ele vai me retornar nil, tá ok? Ele vai informar que 10 é diferente de nil, então não é igual, tá? Quando é igual, ele retorna true, verdadeiro, T. Quando é falso, ele retorna o nil. Eu também posso, pessoal, verificar, além de números, eu posso verificar strings, texto. Então vamos lá. É igual a e a, verdadeiro. É igual a de A minúsculo? É igual? Não, não é igual, tá? São strings diferentes, tá? O ASCII e I, né, que é o caractere do maiúsculo é diferente do minúsculo, então é diferente, tá ok? Então, dá para fazer comparação de texto, mas a diferença de maiúsculo e minúsculo pode atrapalhar. Vocês vão perceber quando a gente estiver trabalhando com softwares, e aí a gente vai lá, pesquisa o layer e tal, e aí quando vai fazer uma comparação, se o layer estiver descrito de maneira diferente do que está no programa, vai dar problema, mas tem maneiras diferentes de tratar esses problemas, tá ok? Então, e a mesma coisa, pessoal, seria se eu usasse o EQ. Se eu colocar aqui EQ 2 e 2, verdadeiro. EQ 10 e 30, nil.
Então é a mesma coisa eu usar o igual ou usar o e que. Tá bom? Perfeito? Ele não vai fazer, da mesma forma eu posso verificar a igualdade de expressões matemáticas. Por exemplo, igual é igual a soma de 1 mais 2 é a mesma coisa da soma de 1 mais 1 mais 1 é igual 1 mais 2 é 3, 1 mais 1 é 3. Então ele vai retornar que é verdadeiro. Tá ok? Então ele verifica o que? Se a soma disso é igual à soma disso. Tá ok, pessoal? Perfeito? Deixa eu fechar aqui a janela de console. Tá? Porque senão fica muito grande e eu tenho que ficar dando zoom na tela aí no momento da apresentação. Tá? Da mesma forma que a gente tem o igual, a gente tem o diferente. O diferente no Visual Lisp, ele é uma barra e o sinal de igual. Tá bom? A mesma coisa do igual. A diferença é que ele vai verificar se aquilo que você está verificando é diferente. Se for diferente, retorna verdadeiro. Se não for diferente, retorna falso. Tá? Então vamos lá. É diferente 2 e 3? É diferente, então é verdadeiro. Retorna verdadeiro. É diferente 2 de 2? Retorna nil, porque eles são iguais, não são diferentes. E o que eu estou testando é a diferença. Tá ok? É diferente A de A? Sim, é diferente, então ele retorna verdadeiro. Tá ok? Da mesma forma, eu posso testar expressões. É diferente a soma de 1 mais 1 e a soma de 10 mais 10 é diferente? É verdadeiro. Se é diferente, então é verdadeiro. Tá ok? A gente também, pessoal, pode vir aqui e criar variáveis e fazer comparações de igualdade ou diferença com variáveis, tá? Tudo isso aí que a gente colocou de número pode ser trocado por variáveis. Isso daí sempre em qualquer instância do Visual Lisp, tá ok? Então aprendemos igual, aprendemos diferente, muito simplesinho. Também temos o maior e o menor. Vamos aprender os dois de uma vez só. Vamos vir aqui de novo em View, Visual Console, tá? E vamos aprender o maior e o menor junto, que eles são iguais. Ele vai verificar se um número é maior que o outro, verdadeiro. Ou, no caso do menor, se um número é menor que o outro, verdadeiro. Vice-versa, é falso. Então vamos lá. Menor 10 que 5? 10 é menor que 5? Não, retorna falso. Vamos fazer primeiro o menor, tá? É menor 10 que 9? Não, 10 que 11? 10 é menor que 11? Sim, retorna verdadeiro. Expressão matemática agora. É menor a soma de 5 mais 5, que é a multiplicação de 2 vezes 5? Isso vai retornar nil. Por quê? 2 mais 2 é 10. 2 vezes 5 é 10. 10 é igual a 10. Não é menor e nem é igual. Então, ele só está verificando se é menor. Se é igual, ele retorna nil. Tá ok? A mesma coisa, o maior. É maior 10 e 5? Sim, é maior, retorna verdadeiro. É maior 1 e 10? Não, retorna falso. Tá ok? Da mesma forma, é aquela expressãozinha matemática que eu fiz ali. É maior a soma de 5 e 5 e a multiplicação de 2 e 5? É maior? Não, é igual. Eu quero saber se é maior. Tá ok? Para resolver esse problema, a gente tem outras duas expressões. A gente tem aqui o maior e o igual. A gente tem também o maior igual e o menor igual. Tá? Então vamos sair aqui. Para não ter que ficar dando zoom. Console. Então vamos lá. Maior igual. Maior igual. 10 e 10. É maior ou igual? É igual. E eu estou testando se é maior ou se é igual. Então ele retorna verdadeiro. É menor ou igual? 2 mais 2. E a multiplicação de 2 vezes 2?
É menor ou igual? É igual, então ele retorna verdadeiro. Nessa função ele aceita tanto o número ser maior, perfeito? Ou igual, e no menor a mesma coisa, ele aceita tanto se for menor como se for igual. Então, menor ou igual 1 e a subtração de 2 menos 1. É verdadeiro, porque o resultado vai dar igual. Então, ele está verificando se 1 é a mesma coisa de 2 menos 1. É igual? É, porque eu estou testando menor ou igual, retorna verdadeiro. Pessoal, acabamos de falar de maior, menor, maior igual, menor igual. Posso fazer isso para texto? Pode. Como que funciona? Muito louco. Se a gente for falar disso, a gente vai fazer uma aula só disso. E eu garanto que vocês não vão utilizar isso. Tá? Eu garanto. Tenho 17 anos e nunca usei. Tá? Por exemplo, é maior Ana que Brasil? Não. Ana não é maior do que Brasil. Tá? Como que ele verificou isso? Ah, certo, simples. Ele verificou pelo número de caracteres. Não. Vamos fazer de novo aqui. É maior animal. Animal tem quantas letras? Tem 6 letras. Do que banana? Não. Animal não é menor do que banana. Porque ele verifica a posição disso daqui no alfabeto, soma, é uma chamada lexo sei lá o que, nem lembro de tanto tempo que faz, tá, pessoal? Mas é um negócio muito complicado. Às vezes você acha que uma coisa é menor e na verdade ela é maior. Então quando a gente fala de texto, é bom não fazer esse tipo de comparação maior, menor igual com texto, tá ok? Nunca vi um motivo para fazer isso daí. Pode até ser que exista, eu ainda não me deparei com ele, tá ok? E agora nós vamos aprender o último operador de comparação, é o equal. O equal, pessoal, ele é muito parecido com o igual e com o eq, tá? Mas é só parecido. Vamos fechar aqui, console de novo. Equal. 1 e 2 é igual? Não. Retorna nil. Equal. 10 e 10. É verdadeiro? Ok. Certinho, Sérgio. Então, eu acabei de ver que é igualzinho o igual e o equal. E o EQ? Não, não é. Porque diferente do igual, diferente do EQ, do diferente, esse daqui, ele verifica a lista. Então, por exemplo, é igual. Ó, se eu tentar fazer aqui, é igual. List 1, 2, 3. E list 1, 2, 3. Ele retornou nil. Mas vocês concordam comigo que é igualzinho? Então o igual aqui não serve. Para fazer isso eu tenho que usar o equal. List 1, 2, 3. List 1, 2, 3. Ele me retorna verdadeiro, tá? Ele retorna se a lista for integralmente igual, até mesmo a ordem. Se tiver ordens inversas dentro da lista, ele considera diferente. Então, ó, equal list 1, 2, 3. List 2, 3, 1. É diferente, tá? Perfeito? Outra coisa que o equal tem de diferente, além de testar listas, o equal ele tem uma tolerância. Você pode colocar uma tolerância. Vamos criar aqui duas variáveis. Para não ficar muito grande, eu vou zerar isso aqui de novo. Windows, console, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar duas variáveis, static, lista 1. Lista 1 não, vou criar uma variável num1. Vou chamar ela de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, é um número. E eu vou criar outra variável, num2, 1, 2, 3, ponto 4, 5, 7. Tá?
Então eu tenho a variável num1 e num2. Se eu colocar aqui igual num1 e num2, ele vai retornar nil, porque elas são diferentes. Para uma merrequinha, mas são diferentes. Se eu usar equal, ele também vai retornar diferente, porque são diferentes. Porém, se eu quero verificar com uma certa tolerância, eu entro com essa tolerância equal num1, num2 e a tolerância de 0.001. Tá? Então aqui ele vai até a terceira casa aqui, tolerando 1 de diferença. E aí ele retorna que eles são verdadeiros. Tá ok? Pessoal, isso também pode ser feito de uma maneira um pouco mais complexa. Essa tolerância ela pode ser usada em listas maiores. Vamos fechar aqui de novo. Ó. Vou vir aqui o Windows Console. Então, vamos lá, pessoal. Agora vamos prestar bastante atenção aqui. Eu vou criar duas listas, tá? Set lista 1, list 10.10, 20.11, tá? Então, uma lista aí. Vamos criar uma outra lista. Lista 2, list 10.11, 20.12. A diferença de cada um é de 0.01. Concordam? Se eu colocar aqui equal lista 1, lista 2, vai retornar nil. São diferentes. Mas colocar uma precisão de 0.01, você vai pensar o quê? Tem que retornar nil. Nil não, verdadeiro, mas vai retornar nil. Por quê? Se a diferença é só de 0.01. O equal, mesmo tendo uma precisão, às vezes essa precisão não, desculpa, essa tolerância não pode ser exata. Às vezes ele comete umas falhas. Na verdade, ele comete várias falhas, tá? Então a gente precisa estar fazendo o quê? Aumentando um pouquinho a tolerância. Lista 1 com lista 2, 0.1. E aí sim ele vai retornar verdadeiro, tá? Professor, isso não tem sentido. É assim. Tem várias coisas no Lisp que não tem sentido, tá? Eu vi uma na internet, num blog, antes dessa aula, que era mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir, eu não garanto, tá? É igual 6.2 é a soma de 2.2 mais 4.0. Acho que era isso. Verdadeiro, mas se você colocar igual 6.3 é a soma de 2.1 mais 4.2, ele retornou falso, mesmo sendo a mesma coisa. Por quê? Só Deus sabe, tá? São casos muito específicos aí que dão problema, tá bom? Acontece. Eu nunca me deparei com um problema desse, mas vocês podem, isso pode realmente acontecer, tá? Próxima aula, pessoal, operadores lógicos. Vamos falar sobre o AND, o OR e o NOT. Vamos entender como funciona esses camaradas aí, como que é feito esse tipo de interpretação. É uma aula simples, porém necessária. Aí, na outra aula, na terceira aula desse conjunto aí, falando de tomada de decisão, nós vamos aprender um dos operadores de tomada de decisão, que é o if, tá ok? Talvez essa aula dure 2 aulas, e depois vamos aprender o cond, tá ok? E aí nós vamos estar preparados aí para tomar decisão dentro do nosso programa. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima.